Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus. Hoje eu vou falar sobre a questão da recusa do sultão Abdulhamid II da compra da Palestina e como isso é relevante para entender o contexto daquela situação, daquela região hoje e por que que isso é necessário para você entender a reação dos palestinos e dos líderes dos outros países árabes à proposta do Trump de tirar a população da faixa de Gaza e da Cisjordânia e devolver e transferir esse pessoal para o Egito e para a Jordânia. Então, assim, isso foi visto como limpeza étnica, foi visto como uma coisa absurda, uma coisa monstruosa e tal, que você tiraria a população dali. Só que, na verdade, se você for ver historicamente, isso aconteceu em muitos lugares, a troca de populações. Aí eles falam, não, mas não foi forçado, não, poderiam até falar, não foi forçado, não foi desse jeito, mas na verdade foi forçado sim, porque quando tiraram os alemães da Polônia, que mais ou menos mais de um terço da Polônia pertencia à Alemanha, tiraram os alemães de lá e colocaram na Alemanha. Eles fizeram trocas populacionais também no Paquistão e na Índia. Transferiram muçulmanos para o Paquistão e hindus que viviam no Paquistão eles transferiram para a Índia. Então isso aconteceu várias vezes. Só que, como no caso isso vai favorecer Israel, vai aumentar o tamanho de Israel, isso é extremamente mal visto por todo mundo e é visto como um absurdo e tal. Então, por que que existe essa indignação tão grande dos árabes com essa proposta do Trump? Na verdade, isso, isso se deve a um fator que ninguém está comentando por causa de um vício que existe nas ciências humanas, na análise das ciências sociais, que é o nacionalismo e o imperialismo, a mentalidade imperialista islâmica, é intrínseco à religião islâmica a ideia de que você tem que conquistar territórios e expandir esses territórios para o Islã e que, consequentemente, o muçulmano tem que fazer tudo para lutar por essa expansão territorial e não pode perder o território de jeito nenhum, uma vez que eles conquistaram. Então, assim, isso é a raiz do problema e ninguém comenta sobre isso. Porque as ciências humanas hoje, a análise que o pessoal faz da geopolítica, da história e tudo mais, é orientada pelos valores das correntes materialistas e antirreligiosas que surgiram no Ocidente nos últimos séculos, que são principalmente o liberalismo e a esquerda, o marxismo. Então, assim, se você fala, você não pode, no marxismo, você tem que orientar toda a sua visão a relações de trabalho e a materialidade. Então você fala, não, ele fez isso por causa da religião, ele fez isso por causa das crenças dele. Isso é abstrato e isso é mal visto pelos marxistas. Então, assim, mesmo que se você colocar o cara contra a parede e perguntar, você é materialista histórico? Você acredita que tudo é baseado nas relações de trabalho e na matéria? O cara pode até falar, não, eu não sou, eu não concordo com isso. Mas isso está impregnado em todas as áreas das ciências humanas e todas as análises históricas e geopolíticas sobre isso. Então o cara vai sempre ser influenciado pelo marxismo, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não saiba de onde ele tirou aquela ideia é originada no materialismo e no marxismo, em muitos casos. E quando não é no marxismo, é baseado no liberalismo. Porque, assim, se você falar que o liberalismo parte do princípio que o indivíduo tem que ser considerado de forma abstrata, independente das suas crenças religiosas, independente da sua inclinação, que não tenha relevância em relação às discussões sobre direitos e liberdade. Então o cara pode acreditar no que quiser e tal.
Então, se você fizer uma análise baseada na religião deles, tipo, se você falar, eles tomaram a tal decisão porque eles são muçulmanos, porque o Islã acredita nisso, 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 e eles estão agindo de acordo com o Islã. Você é mal visto, porque isso é contra a ideia liberal de encarar os indivíduos de forma abstrata. Então, assim, também você não vai poder ver a influência da religião. Então, qual é o único caminho para você ter uma análise realista das relações internacionais, da história, da ciência política? Eu acho que é através de uma abertura para a ideia do conservadorismo, de incluir os valores metafísicos e religiosos nas discussões sobre, sobre a realidade política. E eu não estudei profundamente esse autor, mas eu acho que o Eric Voegelin dá abertura para que seja feito isso. Porque ele estuda o gnosticismo, ele estuda as ideias políticas e tal, e a origem metafísica e religiosa dessas ideias. Então ele criou um método que permite que você analise as ciências sociais e a história e todas as ciências humanas sem ter esse fechamento para a metafísica. Você vê a visão de mundo da pessoa, que inclui a religião, a metafísica, importa, e os valores morais importa. Não é considerado de forma abstrata, como no liberalismo e no marxismo. Então, assim, inclusive, eu acho que foi por isso que o Voegelin ia nos. É o que o professor Olavo dizia, né? Que ele ia nas reuniões de ciências políticas e todo mundo ficava desorientado, porque ninguém entendia nada que ele estava falando. Porque o método que ele desenvolveu, a abordagem dele é radicalmente diferente de tudo que as outras pessoas estavam desenvolvendo. Porque ele tem essa abertura para a compreensão dos valores morais, da religião, da visão metafísica dos agentes históricos. Né? E tudo isso nas últimas décadas, nos últimos séculos, se perdeu no Ocidente. Então, para você entender essa questão da Palestina, eu acho que é relevante você entender que os muçulmanos acreditam que eles têm a obrigação de conquistar o mundo, conquistar o máximo possível de territórios e não vão aceitar perder nenhum território. Então, se você falar que você não pode ver a parte religiosa, que você está discriminando as pessoas, porque cada um pode acreditar o que quiser, você não vai entender a raiz do problema. Eu vi uma notícia de que foi feita uma proposta para o presidente do Egito, que é o Al-Sisi, de transferência do pessoal de Gaza para o Egito. E aí eu vi que ele recusou, porque ele falou que os refugiados de Gaza entre eles, poderia se incluir terroristas. E aí o Egito ia ter que enfrentar o terrorismo e tal. Mas eu achei isso muito estranho, porque os terroristas, né, no caso, Hamas, eles lutam contra Israel. Eles não iam ter interesse de lutar contra o Egito, contra o governo egípcio. Eles iam fazer atentados e coisas contra os egípcios. Eles não iam ter interesse em fazer isso. Então eu acho que isso foi uma desculpa, porque na verdade o Al-Sisi, o rei da Jordânia, que recusou também na hora, isso foi mais tarde, porque foi o Trump que fez a proposta. Primeiro, antes de tudo, antes do Trump ganhar, eles já tinham feito essa proposta para eles saírem para o Egito, e o Al-Sisi recusou. Aí depois o Trump fez ainda a proposta de tirar os palestinos de lá, porque estava tudo destruído, levar para o Egito e reconstruir e levar eles para outros lugares no Egito que eles pudessem reconstruir a vida melhor. Aí, claro, eles rejeitaram totalmente. E o rei da Jordânia fez a mesma coisa com a Cisjordânia em relação à Jordânia, e o rei da Jordânia recusou totalmente, claro. E aí, por que eles recusaram? Isso é impensável, inimaginável. É claro que a religião está na raiz de tudo. É claro que o problema é religioso. Se todos fossem da mesma religião, se os israelenses fossem muçulmanos também, seria muito mais fácil de resolver. Poderia ter atritos e tudo, mas não teria essa guerra total, esse ódio
infinito que eles têm um pelo outro. Então a religião é muito importante para você entender o contexto religioso e as crenças de cada um, é muito importante para entender a situação do Oriente Médio. Então quando o Al-Sisi falou que era por causa dos terroristas e tal, eu acho que isso claramente é uma desculpa que ele arrumou. Na verdade, ele não quer, nenhum governante islâmico quer abrir mão de territórios para dar para Israel, porque eles querem que o Império Islâmico seja estabelecido no mundo no maior quantidade de terras possíveis. E não querem recuar 1 milímetro, não querem ceder nem 1 metro quadrado de terra para não muçulmanos. A essência de tudo é a guerra religiosa, o conflito, são as crenças religiosas das duas partes que levam ao conflito. Eu estava vendo que há muito tempo fiquei pensando sobre isso. O que me despertou para pensar sobre isso foi um episódio que o sultão Abdulhamid II, que era do Império Otomano, recebeu uma proposta de 150 milhões de libras esterlinas em ouro para vender a Palestina para os judeus sionistas em 1896, quando estava começando o movimento sionista. Então o que ele falou? O que ele falou para responder? Mesmo que você me desse todo o ouro do mundo, eu não aceitaria. A Palestina é a terra dos muçulmanos. E falou mais várias coisas na carta lá que ele respondeu aos sionistas. Então ele recusou veementemente porque ele tem essa crença enraizada, que o Império Islâmico não pode ceder nenhum território para os outros. E eu acho que a mesma mentalidade do Abdul Hamid, apesar dele ser diferente, porque ele era imperador do Império Otomano, que pretendia abarcar todos os muçulmanos do mundo e tal, mas eu acho que é essa mentalidade imperialista islâmica que todo muçulmano tem, que também é presente no presidente, no Al-Sisi, também é presente no rei da Jordânia, é que é fundamental para você entender por que eles recusaram e por que é difícil conseguir a paz no Oriente Médio. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.